Hoje eu vou compartilhar aqui com você os 10 melhores aplicativos de produtividade para você usar no seu 2021. Eu selecionei essa lista de 10 aplicativos que me ajudam muito no dia a dia. Alguns aplicativos são muito completos, outros dessa lista são aplicativos internacionais que muita gente aqui do Brasil nem conhece, que me ajudam muito na minha organização e na minha produtividade do dia a dia, e eu quero compartilhar tudo isso com você. E já vou te avisando também que o penúltimo e o último aplicativo dessa lista são os mais completos e os que mais me ajudam no meu dia a dia. Eu quero passar isso de uma forma muito completa para você também aplicar isso o quanto antes na sua rotina. E deixa o seu like aqui embaixo também se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, para você me mostrar que isso faz sentido. Não esquece de se inscrever também para a gente crescer cada vez mais essa comunidade, e fica até o final do vídeo que está muito completo esse conteúdo, os 10 melhores aplicativos de produtividade para 2021. O primeiro aplicativo é um aplicativo que chama Simple Mind. Esse aplicativo é de mapa mental e eu gosto muito dele, principalmente quando eu estou estudando ou quando eu quero estruturar alguma ideia para o meu modelo de negócio, e isso funciona muito. Por quê? Porque quando você está fazendo um brainstorming, né, ou quando você está querendo colocar o que você pensou no papel, né, no caso num aplicativo, isso facilita muito para você acompanhar a sua linha de raciocínio. Então isso é o que mais me ajuda, por exemplo, no meu dia a dia. Então, às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu li uma parte de um livro que fez muito sentido para mim e eu relaciono aquela ideia que eu li com outros conhecimentos que eu já tinha. E esse aplicativo facilita muito isso. É um aplicativo muito intuitivo. Então, quando você for construir o seu mapa mental, você vai ver que é muito fácil você construir nesse aplicativo. E é um aplicativo que poucas pessoas conhecem, e fica aí essa dica para você. Primeiro aplicativo da lista, Simple Mind, vai facilitar muito a sua vida, principalmente se você quer estruturar suas ideias, seja de uma leitura, seja de uma matéria na faculdade, seja do seu trabalho, em um mapa mental. Tem duas coisas que é importante eu falar para você sobre o Simple Mind. A primeira delas, que é muito interessante, é que tem uma integração com o Google Drive. Então, se você já é acostumado a organizar os seus documentos, as suas anotações nessa plataforma do Google, isso facilita demais para você, porque você faz o seu mapa mental no aplicativo, ele já integra com o seu Google Drive e o mapa mental já vai para lá. E aí basta você saber organizar lá dentro para ficar tudo certinho. E outro ponto também que é bem interessante é que tem um aplicativo para computador. Então você não precisa ficar mexendo no seu celular. Às vezes a imagem fica pequena, né, e fica difícil de ver. No computador dá para você expandir o seu mapa mental muito mais e fica muito mais visível, né, muito mais claro de você ver. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como que eu organizo o meu Google Drive por completo. Eu vou deixar aqui no card logo aqui em cima. Quando acabar esse vídeo você pode clicar e acessar. Tá muito didático, pode te facilitar muito a sua vida e a sua organização também, principalmente com essa integração que tem do Simple Mind com o Google Drive. Segundo app é o Trello. Esse aplicativo é um dos mais completos, muita gente usa isso no mundo empresarial, né, no mundo dos negócios, empreendedorismo, e principalmente as pessoas que trabalham em equipe usam o Trello para facilitar a gestão de processos no dia a dia. Então vamos supor que eu ainda não tenho uma equipe de editor, por exemplo, ou de design, sou eu que faço todo esse processo, mas se eu tivesse uma equipe para filmar o meu vídeo, para editar o meu vídeo, eu poderia colocar isso no meu Trello e compartilhar tudo com essa equipe. Isso facilita demais, principalmente para você que cria conteúdo. Então, se você quer criar conteúdo para o Instagram, para o YouTube, dá para você fazer muito bem todas as suas ideias, né, nesse fluxo de trabalho, para você facilitar muito mais a sua organização e produzir mais conteúdos em menos tempo também. O terceiro aplicativo é o Todoist, e esse é um daqueles apps que é tão intuitivo de você mexer nele que fica até fácil de você implementar esse hábito no seu dia a dia. Então, se você quer fazer uma lista de tarefas, por exemplo, esse é um dos melhores aplicativos e mais simples de você fazer isso de uma forma digital, porque ele permite também com que você faça priorização. Então, você coloca uma tarefa que é mais importante do que a outra, né? Você organiza em ordem de prioridade para você saber o que você tem que fazer antes daquelas outras tarefas. Então, se tem uma tarefa muito importante que você tem que fazer na sua semana, você coloca ela como primeiro lugar e você sabe automaticamente que ela deve ser feita primeiro do que todas as outras. O quarto aplicativo é o Asana. Então, esse app também é essencial para você fazer a sua gestão do tempo e organizar projetos em equipe que você tenha. Então, eu tinha falado do Trello, que é um ótimo aplicativo também, e muita gente fica em dúvida entre esses dois aplicativos, o Asana e o Trello, porque são aplicativos parecidos, então dá para você organizar certinho quem que é o responsável por cada tarefa. Então, se você trabalha em equipe, esse é um dos aplicativos mais recomendados para você ser mais produtivo nos seus processos do dia a dia.
Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal também. E o quinto aplicativo que eu quero dividir aqui com você é o Evernote. Esse é um dos apps mais conhecidos no mundo inteiro, né? Muita gente usa esse aplicativo. Foi um dos primeiros a serem realmente lançados aí no mercado sobre produtividade, que ajuda muito na organização também. E se você quer organizar, estruturar as suas ideias, os seus pensamentos do dia a dia, esse aplicativo é um dos mais recomendados. E além disso, dá para você manter essa organização por vários anos, porque dá para você aproveitar muito as funcionalidades desse aplicativo, que é o Evernote, para você durar naqueles arquivos que você precisa, para você ter aquilo ali quando você bem precisar, e isso facilita demais. Por quê? Dá para você escanear documentos, por exemplo, e colocar lá no seu arquivo. Isso é uma das funcionalidades mais úteis dentro do Evernote. Então você está fazendo uma anotação no seu caderno, ou uma lista de exercício, ou você fez um documento à mão, alguma anotação à mão de aula, dá para você tirar a foto e escanear e colocar dentro do Evernote para você manter essa organização sempre. Sexto app é o Pomodoro Timer. Então em 2021, tenha isso em mente, você precisa controlar intervalos de tempo para você ser mais produtivo no seu dia a dia. Então muita gente já fala, né, sobre a técnica Pomodoro, e o que é legal da técnica Pomodoro que muita gente não sabe, né, por que ela funciona tanto para várias pessoas em relação à produtividade. Porque ela intercala produção e descanso. Descanso é fundamental, muita gente deixa isso de lado, e é por isso que a técnica Pomodoro funciona tanto. E esse aplicativo que eu estou passando para você, o Pomodoro Timer, você pode colocar no seu computador enquanto você estiver trabalhando, que automaticamente ele vai contando o tempo para você. Deu os 25 minutos, você pode dar o tempo de parada. Você pode configurar isso também de acordo com o seu tempo de produção. Eu, por exemplo, não gosto de fazer 25 minutos, 5 descansa, 25 minutos, 5 descansa. Eu não aderi muito a essa ideia. No início até que tentei, mas agora eu trabalho 1 hora produzindo, meia hora descansando. 1 hora produzindo, meia hora descansando. Meia hora até é muito exagerado assim, né? O ideal é até 15 minutos, mas a meia hora é para eu reestruturar, né? Dar uma caminhada se for preciso, beber uma água, tomar um café mais tranquilo, e aí eu volto a produzir naquela 1 hora. Então fica a recomendação para você, Pomodoro Timer é um dos mais simples e mais úteis também para o seu dia a dia. Dá para você colocar em uma aba do seu computador e automaticamente você liga, começa a produzir, e ele já te avisa quando você tem que parar, quando você tem que descansar, e dá para você configurar o tempo de acordo com o seu tempo de produtividade, com aquilo que você se sentir mais confortável. Sétimo aplicativo dessa lista é um aplicativo internacional, pouquíssimas pessoas conhecem ele de fato aqui no Brasil, que é o Day One. E esse aplicativo ele funciona como uma espécie de diário para você organizar suas ideias, para você fazer acompanhamento dos seus hábitos durante a semana, por exemplo, para você registrar o que você está pensando naquele momento específico. Muita gente erra muito nisso, né? A organização e produtividade tem muito a ver com você colocar e registrar aquilo que você está pensando naquele momento. Muita gente sabe que às vezes a gente tem uma ideia durante o banho, por exemplo, a gente sai do banho e a gente já esqueceu o que a gente tinha pensado. Então é muito importante você saber registrar. E esse aplicativo, como ele funciona como uma espécie de diário, de registro de ideias, ele é um dos que mais funcionam, principalmente se você quer começar a implementar na sua rotina o hábito de escrita. A forma que você escreve é muito importante para o seu desenvolvimento. Você registrar aqueles pensamentos que você teve durante o dia. Se você teve um dia muito bom, você registrar o que funcionou de fato nesse dia que ele foi tão bom. O que não funcionou durante o dia que fez eu ficar com esse sentimento ruim. Quando você registra tudo isso, você tem uma vida muito mais leve, porque a maioria das coisas que faz a gente ficar estressado durante o dia, por exemplo, né, ou ansioso, é que a gente simplesmente não registra o que a gente pensa. Então a gente fica com tudo na nossa cabeça, a gente sabe que a gente tem que fazer aquilo, a gente fica com aquele pensamento a todo momento e a gente não registra ele. Então o hábito da escrita, ele é fundamental não só para você praticar aquilo que você escreve, mas também para tirar da sua cabeça tudo aquilo que você fica pensando. Porque enquanto a gente não tira aquilo e registra em um lugar que o cérebro sabe que a gente vai acessar, a gente não tem liberdade. A gente realmente fica muito ansioso, muito estressado, e o estresse vem justamente dessa falta de exercício de escrita. Então fica aí a dica essencial, é um dos aplicativos que eu mais recomendo de fato para você. Pouca gente conhece ele aqui no Brasil, que é o Day One, para você começar esse hábito da escrita e facilitar muito, ter uma vida muito mais leve e organizada. A oitava dica que eu quero compartilhar com você é uma junção de 2 aplicativos. O primeiro deles é o Google Tasks e o segundo é o Google Agenda. Então, esses 2 aplicativos, quando você sabe muito bem usar eles em conjunto, você é muito mais produtivo no seu dia a dia. Isso você pode ter certeza absoluta, se você souber usar todas as funcionalidades ao seu favor. É basicamente o seguinte:
O Google Tasks, ele é uma lista de tarefas que você tem do Google. Então você pega o seu celular, o que eu tenho que fazer no meu dia, por exemplo? Eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ler tantas páginas do meu livro, eu tenho que enviar um e-mail, você vai fazendo a sua lista de tarefas. E aí o que é o interessante? Você automaticamente, quando você faz a sua lista, essa lista se transfere para o Google Agenda. Então o Google Agenda ele é um calendário completo que você tem, de tudo que você tem que fazer na sua semana, no seu dia, no seu mês, você que organiza isso. Você faz a sua lista de tarefas e automaticamente ela vai para o seu Google Calendar e vai para o seu calendário para você saber o que você tem que fazer. Então eu não inicio o meu dia antes de dar uma olhada no meu Google Agenda, porque senão eu não sei o que eu tenho que fazer, literalmente. E se você quiser ter uma lista de tarefas que sincronize tudo, né, todos os seus compromissos, use o Google Tasks, que é uma ótima ferramenta também. Se você dominar, você vai ver o tanto que a sua produtividade vai mudar daqui para frente. Como eu tinha falado no início desse vídeo, os dois últimos aplicativos que eu ia compartilhar com vocês são aqueles que eu mais uso no meu dia a dia e de fato, sem eles eu não consigo me manter organizado nem com produtividade durante o dia. O primeiro deles é o Gmail, e aí você pode estar surpreso por isso. Como que uma ferramenta de e-mail é uma ferramenta que você mais usa e uma ferramenta que te ajuda na sua produtividade e na sua organização? Sim, é isso mesmo que você ouviu e é isso que eu estou compartilhando com você, por isso que eu quis tanto chegar nesse momento aqui do vídeo para te transmitir de uma forma completa. Primeiro ponto, o Gmail, quando você sabe muito bem usar essa ferramenta, você vai ver o quanto que isso vai mudar a sua vida, de fato. Inclusive, eu implemento na minha organização do e-mail uma ferramenta que chama GTD. Inclusive, eu vou fazer um vídeo especificando tudo isso que eu estou falando aqui com você, um vídeo completo de como que eu organizo o meu e-mail. Então, por isso, já se inscreve aqui no canal para você receber esses vídeos aqui para frente. E aí, a ferramenta do Gmail, você organizando ela com tags, com tag de referência, com tag de status, categorizar, né, saber muito bem o nome das pastas que você vai encaminhar cada arquivo, como que você organiza a sua caixa de entrada do e-mail. Chegou um e-mail, o que eu faço? Tudo isso eu quero te explicar em outro vídeo também, mas fica aí essa ferramenta essencial. Aprenda a mexer no Gmail. Aprenda a mexer de fato no Gmail, que você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, a sua produtividade vai aumentar drasticamente também, além da sua organização diária e para você ter acesso a tudo aquilo que você recebe no seu e-mail. 10º aplicativo é aquele que sem dúvida eu mais uso na minha rotina, é aquele aplicativo que eu mais recomendo para todo mundo, é aquele aplicativo que vai mudar a sua vida, como mudou a minha de fato, que é o Notion. Então eu organizo no Notion as minhas metas, eu organizo os meus OKRs, né, que são meus objetivos-chave para o ano ou para a semana também, acompanho meus hábitos, acompanho meus livros que eu estou lendo, acabei de ler um livro, tudo aquilo que eu anoto sobre o livro está lá no Notion. Acompanho o calendário de conteúdo para o Instagram, para o YouTube, o fluxo de trabalho para o meu YouTube aqui também, para a minha faculdade, enfim. O meu Notion é literalmente tudo que eu preciso para ser mais organizado e produtivo durante o meu dia. Em breve eu vou fazer alguns vídeos explicando cada um desses passos que eu falei aqui com você, então como você pode organizar e metrificar os seus hábitos através do Notion, como você pode criar suas metas e objetivos no Notion também. Eu vou mostrar como que eu faço isso também na prática, porque realmente mudou a minha vida essa plataforma. Eu arrisco a dizer que é uma das melhores plataformas que tem no mercado hoje em dia para você ser mais produtivo, para você ser mais organizado, dá para fazer muita coisa. E muita gente acha que é fácil no primeiro momento, e realmente é, né? Isso que é o mais legal para iniciante, né? Se você quiser ir acompanhando cada uma das suas atividades também no Notion, dá para fazer tranquilo. E por que eu falei isso? Porque eu gostei tanto da plataforma que eu comecei a pesquisar formas de usar ela da melhor forma possível. E aí tem algumas funcionalidades que eu inclusive quero compartilhar tudo no vídeo também, que você não sabe provavelmente e que podem te ajudar absurdamente no seu dia a dia. Então, se você ainda não tem uma conta no Notion, já baixa o aplicativo, né? Isso que é o legal também, dá para você mexer no computador e no aplicativo, tudo sincronizado. E isso é muito legal, facilita muito a sua vida. Fica aí a recomendação de coração para você. Notion, se você ainda não usa, use o quanto antes. Cada um desses 10 aplicativos eu selecionei a dedo para você, e eu arrisco a dizer que nessa categoria de organização e produtividade, esses são os melhores aplicativos que eu posso recomendar para você nesse 2021. E é claro que se você chegou até esse momento do vídeo, valorizou tudo isso que eu passei para você e conhece algum outro aplicativo que você goste muito e que funciona muito para sua produtividade e organização, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto muito dessa área, às vezes eu estou deixando alguma oportunidade de lado. E para outras pessoas também conhecerem esse aplicativo, aqui embaixo deixa um comentário também do que você achou desse vídeo, se foi útil para você, se te ajudou de alguma forma. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre como que eu uso o meu Google Drive.
O passo a passo, eu te explico como você implementa isso na sua vida também, sobre como usar o Google Drive. Esse vídeo está muito completo, muito interessante também, vou deixar aqui para você assistir. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!